Boa noite a toda a bancada. Estou à disposição de vocês e obrigada pelo espaço mais uma vez. Imagina. Deputado, explica para a gente, por favor, como é que vai funcionar, que ações estão previstas pela Frente Parlamentar da Liberdade de Expressão. Olha, é um momento emblemático, né? Nós vamos lançar essa frente parlamentar, iniciar os trabalhos amanhã, às 5 horas da tarde, no plenário 10. Aqui, todos que estiverem por Brasília estão convidados. Teremos convidados como o doutor André Marcília, que tem falado muito sobre esse assunto de censura. Teremos o Fernando Schiller. Teremos o Instituto Cives, estará lá conosco também. E justamente no momento em que o Supremo Tribunal Federal está humilhando mais uma vez, né, mais uma humilhadinha, o parlamento brasileiro, porque nós refutamos discutir o PL da censura, o 2630. E refutar uma discussão também é uma escolha de direito do parlamento. Então eles falaram, não, já que vocês não fizeram, nós vamos fazer. Porque eles estão com uma sanha de censura muito grande. Querem criar lá regras para, obviamente, não, o problema não é fake news, não é mentira, e sim pessoas que irritam, né, alguns ministros. Então, nunca é o que se fala, mas quem fala. E aí eles vão botar lá alguma coisa de discurso de ódio e vão censurar quem eles escolherem, né, os escolhidos pelo sistema. Então, é um momento muito emblemático dessa luta que nós vamos travar a partir de agora com essa frente parlamentar, que daí serão posicionamentos e lutas não de um deputado ou da bancada do PL, bancada do Novo, mas sim de 200 parlamentares que assinaram para que essa frente pudesse se tornar realidade. E aí a gente vai trazer alguns projetos de lei, como projetos de lei relativos à liberdade de expressão, à garantia da liberdade de expressão, e para levar junto ao presidente da casa como prioridade da frente parlamentar. Perfeito. Constantino, sua pergunta. Boa noite, deputada. Muito bem-vinda e boa iniciativa. É triste precisar disso, né? Bastava ler a Constituição e pronto, estava tudo garantido. Mas no Brasil a gente sabe que não. Hoje tem uma reportagem na Gazeta do Povo mostrando justamente essa reação do Supremo, né, em relação à ausência de legislação do parlamento, o que é mentira. Tem o Marco Civil da Internet há 10 anos e por aí vai. E a reportagem da Gazeta mostra que nenhum país do mundo legislou sobre isso por meio da Suprema Corte. Nem ditaduras. Nem ditaduras. Venezuela usou o parlamento, ainda que fantoche, para dar um verniz de democrático nessa iniciativa. O Brasil está indo à contramão de tudo isso. Eu quero sua impressão disso, como realmente brecar esse tipo de coisa, lembrando que liberdade de expressão é liberdade para ofender. Discurso de ódio faz parte do discurso que tem que ser permitido e tolerado numa sociedade. Caso contrário, alguém vai decidir, como você disse, criar o Ministério da Verdade e dizer quem pode ou não se manifestar. Obrigada, Constantino. Sempre me solidarizo com a situação. Você é um perseguido político, né, do sistema brasileiro, e uma grande voz aqui também para vários brasileiros. O problema do discurso de ódio é que, assim, o que é discurso de ódio para um não é para outro. Por exemplo, tem gente que acha um absurdo eu usar uma tiara de flores, né? E acha que é discurso de ódio, que é, sei lá o quê, eu botar uma foto com arma é discurso de ódio, de ódio. Então você sempre vai ficar na mão de burocratas ou de políticos para decidirem a bel prazer o que é o tal do discurso de ódio. E essa história de não haver legislação, como o Constantino bem lembrou, é mentira, porque tem o Marco Civil da Internet, que inclusive hoje eu fiquei sabendo que foi relatado por Alessandro Molon na época, certo? Então não foi uma pessoa de direita. Na época recebeu várias críticas e tal, mas hoje a gente vê que ele trouxe alguns avanços aí, enfim. E hoje também a gente tem já o Alexandre de Moraes, ele fala que internet não é terra sem lei. E não é mesmo, né? Porque o que acontece na internet, o que é crime na internet, também é crime fora da internet. Então alguém vai lá na minha rede social todos os dias e me chama de nazista, de fascista, das piores coisas, né? Para não falar aqui tudo que me chamam. E aí eu tenho o direito de entrar na justiça e eu o faço, assim o faço. Inclusive eu entrei para uma lista aí da Brage, que eu sou a deputada que mais assedia
jornalistas, porque os caras falam as maiores atrocidades de mim, não todos os jornalistas, mas alguns jornalistas, né, de DCM, fórum, e a gente judicializa para que eles aprendam a fazer jornalismo corretamente. Então a lei está aí. Se alguém te caluniar, te difamar, te injuriar, você pode recorrer. O que eles querem, na verdade, com essa regulamentação, que é censura, é pincelar alguns que eles vão poder calar. E vão poder calar com a ajuda das redes sociais, que vão ter que cumprir as ordens. Ou então, se não cumprir as ordens, vão ser fechadas, igual o X foi fechado no Brasil, igual o Twitter foi fechado no Brasil. E eles estão preparando, na minha visão, estão preparando o ambiente para a próxima eleição de 2026. Vejam as falas, como a fala aberta da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que disse que se nós não regulamentarmos, leia-se, censurar as redes sociais, nós vamos ser trucidados. Ela falou mais alguma coisa mais ou menos assim. Por quê? Porque não tem como viver de mentira, né? Não tem como viver só de maquiagem. A realidade, uma hora ela aparece, e ela está aparecendo. Tanto é que o presidente Bolsonaro já apareceu numa pesquisa da Paraná à frente do Lula, mesmo com toda a mídia, com tudo a favor deles, né? Esse governo está muito mal. E se eles não censurarem cada vez mais, e esse alinhamento do governo Lula com o STF, né? O objetivo deles hoje a obsessão deles hoje é a rede social, é o livre pensamento, é a liberdade de expressão. E falo sempre, quando eu converso com jornalistas aqui, que eu procuro sempre ter um bom relacionamento, não se enganem, é pegar vocês também. Se o jornalista como a Gleisi já deu várias chamadinhas em jornalista no Estadão, na Folha de São Paulo, que começaram a fazer editoriais, vai chegar em todo mundo, porque na época que era só o Rodrigo Constantino, o Alan dos Santos, aí era palminhas, né? Mas agora que o bicho tá pegando, tem mais gente acordando. Bom, espero que não seja tarde. Fabi. Boa noite, deputada Júlia. Prazer recebê-la aqui na Bradock conosco. É iniciativa maravilhosa, até fiquei aqui surpresa, 200 parlamentares então assinaram. Poderia ter mais, né? Vamos combinar, porque pela gravidade do negócio, realmente, mas já foi bastante valente ter 200. A gente tem, assim, de conhecimento, a frente parlamentar, por exemplo, da agricultura. A gente sabe que quando é preciso, se unem, tem bastante resultado. E o Brasil está precisando disso mesmo, porque não se respeita nem o artigo 5º da Constituição, nem o 220, que também diz ali, né, da atividade profissional, que usa a liberdade, é necessário, né, para ter uma atividade profissional, que é do jornalismo, ter essa liberdade plena. Assim também como vocês, deputados, que são obrigados a usar as palavras, às vezes, de uma forma bem ríspida, para exercer a atividade parlamentar. Isso é perfeitamente convergente com a nossa legislação. Então, olhando para a frente parlamentar lá do agro que a gente tem, eu fico com bastante esperança, mas ali de concreto, o que a gente já pode esperar logo de início que essa frente vai fazer, quais os partidos estão envolvidos, se conseguir mobilizar gente que é considerado centrão, gente que é considerada de esquerda, porque eu acho que o negócio realmente está difícil para qualquer um. Lembrando que a liberdade de expressão é sim um direito humano, né? Então é uma questão de direitos humanos. O que a gente é se a gente pensa e não pode se expressar? Então é um dos direitos humanos mais básicos. E falando sobre a Frente Parlamentar do Agro, que é de fato a frente parlamentar mais atuante do Congresso Nacional, tem muita força. Hoje a deputada Bia Kicis me relatou que em algum ano, não foi o ano passado, foi um pouco antes, ela tentou levar para um membro da Frente Parlamentar do Agro que era importante falar sobre a supressão da imunidade parlamentar, falar sobre a liberdade de expressão, e aí foi falado assim, não, aqui é uma frente temática. Mas veja a amplitude do tema liberdade de expressão. Porque da maneira que a gente está vendo as coisas aqui, e com um ministro do STF, Flávio Dino, censurando, tirando de circulação até livros. Daqui a pouco, nós vamos ter que tirar de circulação livros que dizem que o agro é bom, alimenta o mundo, e vai só ser permitido os livros que dizem que o agro é fascista. Então, a liberdade de expressão deveria ser
uma junção de todos. Eu considero que semana passada nós tivemos um avanço muito grande de posicionamento da Câmara dos Deputados, com o posicionamento do Arthur Lira e até com declaração de um deputado do PSOL e um do PT, dizendo que não concordam com o que a Polícia Federal está fazendo com os discursos dos deputados, o Marcel Van Hatten, o Cabo Gilberto e do Eduardo Bolsonaro. Hoje, inclusive, encontrei um do deputado do PT, que eu não falava com ele, e parabenizei ele. Isso não quer dizer que eu concordo com vocês. Não, eu nem quero que concorde comigo. Eu só estou dizendo que, enquanto parlamentar, a gente tem que defender a nossa imunidade parlamentar. E para isso eu não preciso concordar com ninguém, né? Não preciso concordar com o cara do PT. Mas se eu ver que o cara do PT está cerceando a sua liberdade de expressão, na sua imunidade parlamentar que está na Constituição, eu preciso me levantar. Então, essa frente teve, sim, apoio de vários deputados do Centrão, né? Porque a gente tem um número aí, vamos dizer, uns 130 deputados, mas teve 200 deputados que assinaram. Então, tem deputados de centro. Com o caminho que nós estamos tomando no Brasil, muitos estão vendo que precisam sim se levantar, porque hoje eu vi o deputado Alceu Moreira, do MDB, na tribuna, falando que ele está se sentindo um deputado de meia tigela. Que como assim? O Dino determina o que tem que ser, como que tem que ser a emenda, ou então ele também rechaçou, repudiou o que a Polícia Federal fez com os colegas deputados. Ele é um deputado do MDB, é um deputado de centro. Então, a situação está gravíssima, e precisamos sim trazer essas pessoas ao entendimento que hoje somos nós, amanhã são eles. E nós separamos alguns projetos de lei para já pedir como frente parlamentar o andamento. Nós também já vamos nos posicionar amanhã sobre o projeto, sobre a discussão que está lá no Senado Federal sobre a inteligência artificial, que fala que é uma lei sobre a inteligência artificial, mas ali tem vários problemas relacionados à liberdade de expressão. A frente já produziu aqui um material para enviar para o Rodrigo Pacheco sobre isso. Então, são 200 parlamentares se posicionando. Vamos não só mandar cartinha, vamos também fazer esse relacionamento, essa cobrança pessoalmente. E separamos projetos importantes, como o do meu colega catarinense, deputado Gilson Marques, que fala sobre a criação de crime de censura e confisco de plataforma. Do deputado Marcel Van Hatten, que revoga a competência do Tribunal Superior para expedir instruções eleitorais. Um PDL meu, que susta aquele tal Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, que foi feito ali antes das eleições municipais. Que, inclusive, inviabilizou o YouTube de permitir patrocínio pago de candidatos no YouTube durante a campanha, que em 2022 isso foi muito usado. E o nosso receio é que isso aconteça em 2026, porque eles estão preparando terreno para inviabilizar as redes sociais para a eleição de 2026, para nós sermos calados. José Medeiros, um PL dele, que tipifica como crime de abuso de autoridade a suspensão ou bloqueio injustificado de página ou perfil na internet. Enfim, tem uma série de projetos de lei importantes que já estão protocolados faz tempo na Câmara dos Deputados e que não têm mandamento. Então, nós vamos cobrar como frente parlamentar isso, vamos trazer encontros sobre a importância da liberdade de expressão, como ela está sendo cerceada a cada dia no Brasil, e mostrar que o ponto que nós chegamos é um ponto muito preocupante para a democracia brasileira. As pessoas encontram a gente na rua e falam que tem medo de falar o que pensam. Uma última pergunta do Silvio Navarro. Deputada, boa noite. Obrigado pela entrevista. Esse debate acontece no momento em que a gente teve duas notícias que circularam hoje, né? A primeira, na passagem do Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, dizendo que a imunidade parlamentar, o artigo 53, não vale para crimes de honra. É, mais uma vez, o direito criativo que a gente citava aqui. E também eu queria ouvi-la sobre a tentativa do André Janones de extinguir, de acabar com o seu partido, o Partido Liberal, algo que lembra até o ato institucional número 2, né, lá de 1965.
Veja bem, esse pedido do André Janones é uma coisa tenebrosa, mas vindo dele eu espero qualquer coisa também, né? Não há o que se esperar de melhor. Tenho uma certa esperança de que isso não prospere, porque daí ficaria muito mais claro do que já é, ficaria nítido que nós estamos de fato vivendo numa ditadura. Bom, mas talvez, né, algumas pessoas acordariam. Mas, obviamente, que eu me preocupo muito com a questão de acabar com um partido político, sendo que existe um partido político no Brasil, PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Aí é democrático e lindo, né? E a outra pergunta que você me fez antes, qual foi, Silvio, me lembra? Não, sobre o Ricardo Lewandowski, a imunidade parlamentar Do não vale para Lewandowski. crimes de honra. Ele falou hoje na Comissão de Segurança Pública isso, né? Incrível, um jurista, um cara que já foi ministro do STF, a gente percebe que é uma agenda relativizar a nossa imunidade parlamentar. Hoje ainda fiquei pensando comigo, porque isso foi criado justamente para proteger um representante do povo de arbitrariedades do Estado. Certo? Mas quando isso foi criado e ao longo do tempo, você percebe que a imunidade parlamentar nunca foi tanto um problema quanto é hoje. E eu tenho uma opinião. Porque cada vez mais as pessoas, a sociedade civil organizada, o tiozinho lá que trabalha na padaria, o tiozinho que vende cachorro quente, a tiazinha mãe solteira lá, que trabalha e mantém toda uma família sozinha, ela participa de política hoje. E ela tem opinião. E ela tem acesso aos deputados e senadores pela rede social. E isso incomoda muita gente. Então, essas pessoas simples do povo que eu falei, elas estão elegendo. Elas elegeram a Júlia Zanata, elas elegeram o Bolsonaro, elas elegeram o Eduardo, o Nicolas, enfim, o Marcel. Nós não somos fruto de um esquema eleitoral político de prefeitos, vereadores, enfim, agora que nós temos um partido e participamos de uma eleição municipal pela primeira vez, né, de forma organizada, vamos dizer assim. Então, como essas pessoas estão participando ativamente da política e elegendo deputados, representantes legítimos que escutam o povo, interagem nas redes sociais, são cobrados e se submetem a essa cobrança, aí agora a imunidade parlamentar tem que ser relativizada, porque não pode falar qualquer coisa. Então, para isso, eles precisam fazer uma PEC e mudar o artigo 53. Mas o que estão fazendo é praticamente fechar o parlamento. Os deputados e senadores estão sendo humilhados, porque tudo o Supremo Tribunal decide. E aí eu, que frequento a sociedade lá no meu estado, vou em todos os lugares, vou na padaria, vou no mercado, as pessoas falam para mim: deputado, seu trabalho é excelente, mas o que adianta se vocês votam alguma coisa e depois o Supremo diz que não vale, ou que tá errado e que tem que mudar? Então, isso que eu digo aqui dentro para outros deputados. Vocês querem ficar assim no descrédito? Descredibilizados, humilhados? Porque quando alguma coisa passa aqui no parlamento e eu perco no voto, eu tenho que aceitar. Eu aceito. Agora, não fazer de forma enviesada, como o PSOL faz, de tudo representar no Supremo Tribunal Federal, por meio de ADI ou, enfim, e ganhar lá sem ter voto no parlamento. Isso não é democracia. Muito bem, a palavra da deputada Júlia Zanata, que encabeça a Frente Parlamentar da Liberdade de Expressão, novidade que a deputada apresentou para a gente aqui no Brasil. Obrigado, viu, deputada, pela presença aqui, pelas informações todas. Bom trabalho, boa noite. Eu que agradeço, fiquem com Deus. Então, o lançamento vai ser amanhã, quarta-feira, e na quinta, às 10 da manhã, nós também teremos na CCJ uma audiência convocada por mim para tratar sobre os mais de 5 anos do inquérito das fake news. Então, um abraço, fiquem com Deus. Vamos acompanhar. Obrigado, deputada. Boa noite.